em nome da presidência da Comissão de Infraestrutura, de Urbanismo, que fez o protocolo da convocação do senhor presidente do IDESC a esta casa para prestar os devidos esclarecimentos sobre algumas questões pontuais da própria autarquia do IDESC, como também da execução do estacionamento rotativo, hoje regido pela região de Campo Grande. Quero esclarecer também ao o presidente do IDESC, Albino Júnior, que uma sessão de convocação, ela passa pela veracidade de todas as informações. Então, a orientação, caso Vossa Excelência não tenha a informação correta, que não seja dada nenhuma informação, porque, querendo ou não, depois, todos os dados e informações aqui prestadas, elas têm juízo jurídico. Então, por isso que a convocação é diferente de uma prestação de contas. Então, é uma orientação para que a gente entenda a complexidade, mas também a profundidade desta convocação enquanto aspecto jurídico também, diante do aparato jurídico e legislativo desta Casa de Leis, deste município. Então, quero aqui expressar inicialmente alguns questionamentos que a comissão foi provocada para incitar, assim, a convocação do senhor presidente do IDESC, Albino Júnior, a esta casa. Então, vou relatar aqui, enquanto presidente da comissão, juntamente com todo o trabalho que foi feito de pesquisa, averiguação, levantamento, análise e também de visita à rua desses levantamentos. A primeira questão que nós levantaremos é em relação à invasão do sistema nas ruas residenciais. A proposta inicial do município previa a implantação do sistema em regiões comerciais da cidade, conforme documentação fornecida pelo IDESC. No entanto, o decreto 104 de 2016, que regulamenta a Lei Municipal 5.560 de 18 de janeiro de 2016, apresenta quadro em anexo citando diversas vias de cunho estritamente residencial, fugindo da proposta inicial da implantação do sistema do rotativo. E aí a pergunta, há possibilidade de alteração do decreto fazendo um novo estudo e retirar assim, caso averiguado o equívoco, a retirada do estacionamento das áreas residenciais? Esse é um primeiro questionamento. Outro levantamento que foi feito pela comissão é a contratação de única empresa que apresentou proposta. Apesar de se tratar de licitação na modalidade de concorrência, segundo a análise dos documentos do processo licitatório fornecidos pelo IDESC, somente 3 empresas apresentaram interesse em participar do certame. Destas, somente uma realizou entrega da documentação necessária. Não ficou prejudicado o interesse público no que diz respeito à avaliação da melhor proposta, referente à técnica e preço, não havendo competição com as demais empresas fornecedoras do mesmo produto? Este é um outro questionamento levantado. Depois, de acordo com o contrato assinado entre a Prefeitura Municipal de Cariacica e a empresa que executa o serviço, o repasse para os cofres públicos é de 12%. Em nível de comparação, o município de Vitória recebe repasse de 32,78%. Vale ressaltar que, embora as empresas de prestação de serviços sejam diferentes, a discrepância no valor do repasse é passível de ser questionada. E, além do mais, Vitória utiliza a verba oriunda do repasse para melhorias destinadas à mobilidade de pedestres e ciclistas, como a construção ou reforma de calçadas e ciclovias. No entanto, o contrato com a prestadora de serviço em Cariacica não diz absolutamente nada a respeito da destinação do recurso advindo do repasse do rotativo. Então a pergunta é, quais são as condições deste recurso para o seu fim? Precificação. A base de cálculo apresentada para especificar o valor da tarifa
foi citada na documentação consultada como pesquisa realizada em estudos feitos em alguns municípios de diversos estados e regiões do país. Entretanto, das 14 cidades citadas, apenas uma possui IDH menor do que o de Cariacica. Cidades como os mais altos IDHs do país, como Florianópolis e São Caetano do Sul, estão nessa lista de estudo que nós fizemos. O que mostra a inviabilidade da execução do preço vigente, ou seja, em Florianópolis, o usuário poderá restituir crédito referente ao tempo de ativação solicitado, porém não utilizado. A restituição será proporcional ao tempo restante em relação ao solicitado, considerando os valores para motos e automóveis. No estudo que nós fizemos, presidente, nós averiguamos que o preço cobrado em Cariacica, quando comparado com outras cidades, onde o IDH é maior, tem preços mais acessíveis quando se trata de estacionamento rotativo. Então, a discrepância é, Cariacica, que tem uma realidade de baixa renda e de uma condição ainda de uma cidade repleta de periferias, de pessoas com baixo poder aquisitivo, tem um valor do estacionamento rotativo maior do que cidades que hoje apresentam condições econômicas muito maiores. Então, da onde vem essa base de cálculo? Reajuste da tarifa. O contrato determina o reajuste da tarifa após 12 meses da assinatura do mesmo, sendo utilizado como referência o índice do IGPM do ano em exercício, neste caso do período que compreende entre os meses de outubro de 2016 a outubro de 2017. Isso está declarado no item 4.2 do contrato de concessão do serviço, do reajuste da tarifa. Sendo assim, as expectativas, mesmo de um serviço preliminarmente sendo executado com averiguações de limites nessa execução e da qualidade, é previsível um reajuste da um reajuste da tarifa já para outubro? Os estudos apontam isso, que mesmo diante dessas condições, vai averberar sobre um reajuste em outubro, como prevê o contrato de concessão? Ilegalidade da taxa de uso. O Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo já se pronunciou de maneira desfavorável em situação semelhante no município de Vila Velha em 2014, quanto à cobrança de tal valor, visto que não é tarifa, nem multa, mas pura arrecadação adicional. O CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, não prevê tal cobrança. O Ministério Público de Cariacica cita que tal cobrança é ilegal e imoral, deveria ser combatida. O IDESC tem alguma proposta de mudança a respeito desta ilegalidade de cobrança do pós-uso? Ausência de tolerância em minutos iniciais. Em 2017, a cidade de Palmas, Tocantins, publicou que haverá tempo de tolerância de 15 minutos para iniciar a contagem para o pagamento, como a gente aqui tem o endereço eletrônico da pesquisa. Ao mesmo tempo, o município de Cariacica não previu nenhuma margem de tolerância quanto à permanência nas vagas do rotativo. Vale ressaltar que, na proposta apresentada, a empresa se utilizou de uma lista de cidades para basear o valor da tarifa. Palmas é uma delas, com um valor de R$ 1,50 por hora. Em Cariacica, o valor é de R$ 2,00. Então, como que ficam essas condicionantes em relação a esses comparativos? Questionamento sobre a Zona Branca, em frente a estabelecimentos de saúde e outros locais que necessitam de parada de emergência. Embora a lei mencione as situações específicas da parada de emergência, chegou ao conhecimento da comissão, através de redes sociais, contatos telefônicos, sobre o não cumprimento ou a cobrança sem os devidos esclarecimentos acerca da utilização
desses espaços. Então, essa é uma denúncia, né, da má utilização desses espaços. Descumprimento do contrato, ausência de publicidade prevista. Observa-se o descumprimento da execução do quesito divulgação, com a ausência de campanha educativa nas ruas, confecção de catálogos explicativos, material de sinalização, além de ampla divulgação na mídia local escrita e online. Isso está no item 7 do contrato, deveres e obrigações dos concessionários. A gente observou que foi feita uma tímida campanha, que nem dá para considerar uma campanha, foi quase que um alerta, porque já estava praticamente em menos de uma semana já começaria a cobrança, então uma campanha de conscientização e de preparação da sociedade, ela tem que ser mais longa, para as pessoas se adequarem e tal. E foi no período de férias, então a pessoa viajou de férias, quando voltou, foi surpreendida, porque ao chegar no seu carro, já recebia a multa dos R$20. Então, foi constatado que a campanha de divulgação foi extremamente limitada e inadequada para o impacto da proposta do estacionamento rotativo, tanto para os usuários, como para o comércio e moradores locais. Nomeação do fiscal do contrato. Suposto parentesco, por mesmo sobrenome do presidente do IDESC, com o gerente de desenvolvimento econômico, designado para exercer a função de fiscal do contrato. É questionável a situação de vínculo do fiscal, por se pressupor que há necessidade de investidura de cargo público, com competência para exercer tal função. Em análise da documentação fornecida pelo próprio IDESC, observa-se que a justificativa da implantação do rotativo é assinada pelo mesmo servidor que futuramente viria a ocupar a função do fiscal do contrato. Ou seja, ele assina e depois se torna fiscal, minimamente moral. Então, eu gostaria que explicitasse um pouco sobre essa situação. Transparência. Até a presente data desta convocação, não é possível localizar servidores lotados no IDESC, bem como suas informações referentes à remuneração e função exercida. As únicas informações existentes são demonstradas na Lei 5.489, de novembro de 2015, que dispõe sobre a transformação da Companhia de Desenvolvimento de Cariacica, CDC, em autarquia e da outras providências. E nos anexos é apresentado os cargos. Mas nós não temos o acesso pelo portal de transparência de quem ocupa esses cargos e dos seus vencimentos. Então isso fere também a lei de transparência. Pelo menos até o momento desta convocação, nós não tivemos acesso a essas informações que devem ser públicas. Entre outros assuntos, vou só relatar o que a comissão recebeu. E é bom lembrar, via telefone, via redes sociais e via depoimentos. Então, algumas ocorrências publicizadas pelo usuário do rotativo, algumas delas. Falta de capacitação dos monitores, ausência de tolerância prévia de 15 minutos, cobrança de pós-uso indevida, ausência de vagas para moradores cujas residências não possuem garagem, estabelecimentos comerciais que não podem deixar veículos nas ruas, no caso funerárias, autoescolas e outras que têm como mecanismo funcional da sua tarefa profissional o veículo. Autoescolas e funerárias, por exemplo, você tem ali na frente do seu estabelecimento a necessidade de vaga de veículos. Dificuldade de conseguir informações junto à prefeitura. Muitas pessoas reclamaram da dificuldade do diálogo e de obter informações junto aos órgãos. Muita gente, ao visitar a sede da empresa, sai de lá estarrecido pelo maltratamento,
pela ausência de informação e, aí eu não sei se é ausência de informação ou desinformação dos próprios trabalhadores que lá exercem suas funções. Mas todos que ali passam saem estarrecidos com a prestação de serviço dado pela empresa e o seu conjunto de funcionários. Precarização da sinalização das vias, placas, identificação das vagas, vagas de idosos deficientes. E ausência do monitor próximo às vias para exercer a cobrança. Isso é impressionante, o número de pessoas que gravam vídeos hoje, presidente. As pessoas estão gravando vídeos, olha, estou aqui em tal lugar, na Avenida Espírito Garcia, procurando o agente para poder pagar a minha vaga no rotativo e não aparece ninguém. E aí, para surpresa da rapidez, da eficiência, é só sair de perto do carro que logo em seguida vai ter a multa. Então, é contraditório. A eficiência é para multar e não para prestar o serviço. Enfim, essas são algumas, e alguns, com certeza os vereadores vão fortalecer algumas dessas aqui, vão aprofundar o debate em outras questões que vão levantar. Mas esse foi o trabalho que a comissão, juntamente com o corpo de técnicos, levantou nesses últimos 3 meses da execução do serviço de rotativo na cidade de Cariacica.